Vamos ler o texto. João capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra vai dizer assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como o Senhor, um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber da água, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode se sentar. Eu confesso aos irmãos que essa talvez seja a passagem bíblica que eu mais li na minha vida toda. É a passagem que eu mais, durante a minha vida toda, procurei entender e estudar a fundo. Talvez eu conheça muitos e muitos teólogos ou historiadores que falem desse assunto. Eu amo a história da mulher samaritana. Ela traz tudo que aos meus olhos me chama a atenção e eu não sei se te chama a atenção também. Existem detalhes culturais que impediam aquela mulher de até mesmo falar com Jesus. Existia uma barreira social que impedia que aquela mulher pudesse conversar com um homem naquela hora. E existia principalmente uma barreira espiritual que impedia aquela mulher de conhecer e ver que ela falava com o próprio Deus na sua frente.
Esse texto me emociona, porque eu vejo uma mulher chegando e tratando mal um homem que apenas lhe pediu água, mas essa história termina com pessoas conhecendo e reconhecendo a Cristo como Salvador. Talvez para muitos de nós essa seja uma realidade. Um dia nós entramos em um ambiente onde nós faltamos pouco ser odiados, mas o tempo mostrou que cada um de nós tinha um propósito e aquele lugar onde antes um dia fomos odiados, hoje somos amados porque trouxemos Cristo nesse lugar. É a realidade de alguém aqui hoje. Mas irmãos, essa semana eu me deparei pensando em uma coisa muito, mas muito séria. Eu não sei se você já viu ou se você tem acompanhado as notícias, mas nós temos vivido um tempo em que há um surto enorme de dengue. Você tem acompanhado isso? Eu acabei de vir para o culto e eu acabei de saber que o meu irmão está com dengue. E não é diferente para nós. Eu, por exemplo, estou sempre viajando e por onde eu passo eu estou vendo muito as pessoas com dengue. Você tem se cuidado, irmão, inclusive? E outro dia dessa semana, eu fui procurar um podcast para eu poder ouvir, porque eu queria entender como que as pessoas pegam dengue e o que as pessoas sentem com a dengue. E aí, de repente, eu achei um podcast, eu comecei a escutar uma enfermeira da OMS falando sobre a dengue, sobre seus sintomas, e eu vi algumas coisas que me assustaram. E eu sei que você também já conhece. A gente lembra da época da escola. A dengue, você não pode deixar a água parada. A dengue, quando você é picado pelo bichinho, você começa a ter dores de cabeça. Aí, depois que você começa a ter dores de cabeça, essas dores começam a ficar atrás dos olhos. Daqui a pouco, outro sintoma da dengue é você sentir dor no corpo todo. E se você não tomar cuidado com a dengue, ela pode se tornar uma dengue hemorrágica e você vir a óbito. É interessante, irmãos, que a gente sabe o que fazer, a gente só não faz o que é preciso. Pergunta para o seu irmão, irmão, você está cuidando? Já tirou suas vasilhas de água lá?
superior e os outros como meros pecadores, e agora ele tem que dar ordem, porque ele acha que as pessoas não sabem o que fazer. Olha, você precisa fazer assim. Olha, você precisa mudar o seu comportamento. Olha, você precisa ter uma conduta diferente. Só que a igreja, meu irmão, põe a mão nas minhas palavras, ela não é lugar de general. Todos nós somos soldados, o nosso general é Cristo. Inclusive eu. E aí, por último, o legalista ele começa a gerar dores no corpo, e esse corpo, como a própria Bíblia diz, é a igreja. E daqui a pouco, a dor é tanta que acontecem duas coisas. Ou esse legalista inflama as pessoas e elas saem da igreja, ou se esse legalista tiver uma certa influência, a igreja vira uma igreja legalista. Eu li de manhã uma história muito triste de uma igreja que nos anos 70, 80 e 90 foi a maior igreja do Brasil. Por respeito, eu não falarei o nome dessa igreja, mas você pode pesquisar. E a igreja que até a década de 90 foi a igreja que mais cresceu no Brasil. O legalismo entrou nela. E em nome de não permitir que as pessoas vejam televisão, em nome de não permitir que os homens usem bermuda, em nome de não permitir que as mulheres pudessem apenas cortar o seu cabelo ou usar calça em vez de saia, o legalismo tomou conta daquela igreja e hoje é a igreja que menos tem pessoas congregando no Brasil. Sabe por quê? Por conta do legalismo. E assim como, se nós não tratarmos isso dentro de nós, a dengue mata, o legalismo mata também. Eu sei que é muito perigoso nós falarmos sobre isso, irmãos. Mas faz necessário nós entendermos que todo o jejum que nós fazemos, a oração que nós fazemos, a dedicação que nós temos no reino de Deus, elas não nos salvam. Quem nos salva é Cristo. E se o nosso coração ele mudar de lugar, chegará uma hora que nós vamos achar de verdade que aquilo que nós estamos fazendo é o que vai comprar Deus. E nós precisamos entender algo nessa noite. Não existe o que comprar. O sangue de Jesus já comprou tudo por nós. Se eu jejuo, eu não jejuo porque eu quero alcançar o coração de Deus, não. É porque eu já ganhei o coração de Deus e eu quero fazer isso com o meu coração diante dele. Se eu oro, não é para eu ser salvo. Se eu oro, não é para eu receber mais poder. Eu oro porque eu quero comunhão com aquele que já me deu todo o poder, com aquele que já me deu a sua graça, com aquele que já derramou o seu poder por mim. Talvez você olhe e pense assim, não é necessário falar sobre esse assunto, mas nessa noite eu quero te mostrar que essa mulher samaritana, ela era uma mulher extremamente legalista, e é por isso que ela não consegue enxergar o Salvador na frente dela, é por isso que ela não conseguia enxergar, ela estava tão fita nos seus costumes, nas suas regras, no seu jeito, naquilo que ela achava que era o certo, que o próprio Salvador olhou para ela, como os meninos fizeram aqui, disse: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, e ela não consegue enxergar. Talvez Jesus está batendo na sua porta hoje e te dando direções, e você está sendo legalista demais para entender que aquilo que Deus está ministrando ao seu coração vem da parte de Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você está sentindo de alguma maneira o seu coração ser direcionado para algo, mas as regras que você mesmo criou não te permitem olhar que Deus tem mais para você. A história começa no versículo 9, que diz assim, olha, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Pergunta esse irmão que está do seu lado e fala assim: você sabe por que os samaritanos e os judeus não conversavam? Deixa eu te contar por quê.
Davi foi rei em Israel. Assim como o Brasil ele é dividido em 36 estados, a nação de Israel ela era dividida em 12 estados, também chamados de os 12 filhos de Jacó. Davi morre, é sucedido pelo seu filho Salomão, e depois de Salomão, depois que Salomão morre, o filho de Salomão, ele assume o trono de Israel. E ali naquele trono de Israel, eu não vou me adentrar nisso, você pode procurar a sua Bíblia e ler, mas existe uma briga entre um grande escudeiro de Salomão e o filho de Salomão pelo trono, e o reino de Israel se divide. E dessa divisão, uma tribo começa a ser chamada de tribo do norte ou Israel, e tribo do sul, também chamada de Judá. E naquela divisão, o povo de Samaria fica com esse povo chamado de Israel ou tribo do norte, e a tribo de Jerusalém fica conhecida como tribo do sul ou tribo de Judá. Os anos se passam e aqueles povos que eram irmãos, divididos por 2 reinados, eles começam agora a brigar, porque a tribo do sul acha que ela é mais espiritual que a tribo do norte. E a tribo do norte embirra a tribo do sul, ela começa a se abrir para outras religiões. E aqueles povos que são irmãos, que são parte do mesmo povo, que carregam a mesma promessa, eles se tornaram inimigos, porque um olhava para o outro e dizia assim: você é pecador e eu sou espiritual. Você não entende da palavra de Deus, eu entendo. Você não tem a verdade, eu tenho. Você começa a entender agora por que aquela mulher vira para Jesus e fala assim: olha, por que você está falando comigo? Eu nem quero falar com você. Ela, como uma mulher samaritana, ela acreditava piamente. Ela tinha no seu coração que ela carregava a verdade e que nenhum judeu poderia carregar a verdade. Nós precisamos entender, meus irmãos, que muitas vezes a nossa verdade não é a verdade de Cristo. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos olhar para as pessoas como inimigos, mas talvez aquele a quem parece ser o inimigo, talvez seja a pessoa que tem a mensagem de Deus para transmitir para você. Preste atenção nisso, Jesus estava preocupado com a alma daquela mulher, e aquela mulher estava preocupada em brigar para ver quem tinha razão, quem tinha e quem estava mais certo. Irmão, em nome de Jesus, a primeira picada que uma pessoa legalista vai gerar e vai trazer sobre nós e vai nos envenenar o nosso olhar e a nossa perspectiva de mundo é quando nós olhamos para alguém que não está na igreja e nós começamos a olhar essa pessoa como se ela fosse a nossa inimiga. Não faz parte da minha tribo, é meu inimigo. Não é crente como eu, é meu inimigo. Não faz parte da mesma igreja que eu, é meu inimigo. Não frequenta os mesmos ambientes que eu, é meu inimigo, irmão. Se você ler a Bíblia, Deus fala que os samaritanos estavam errados. Deus fala que eles estavam desviados, mas Deus nunca disse para os judeus odiarem os samaritanos. Deus nunca disse para os samaritanos odiarem os judeus. É por isso que Jesus chega para eles sem mácula e sem raiva, mas aquela mulher chega com raiva. Irmãos, em nome de Jesus, entendam uma coisa. As pessoas que estão fora da lagoinha, elas não são seus inimigos, elas são só seus irmãos desviados que precisam de você para encontrarem Jesus. Nós precisamos respeitar o nosso limite, sim. Se outrora, um dia, eu fui um beberrão, óbvio, eu não vou entrar num bar para tentar pregar de Jesus, porque pode ser que eu me desvie nisso. Ora, se outrora eu tive um pecado sério e eu andava em um ritmo de vida diferente, óbvio que naquele ambiente eu vou correr dele, mas com as devidas proporções. Todos os lugares e todos os ambientes e todas as pessoas precisam de Cristo. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Se nós não falarmos de Cristo para as pessoas, como elas conhecerão o Deus que nos salvou? Eu disse isso anteontem, em uma viagem, enquanto eu e os meninos estávamos indo para São Paulo.
E eu disse assim, eu escolhi não ter inimigos e eu recomendo isso para você. Se as pessoas quiserem ser minhas inimigas, elas serão sozinhas, porque eu quero estar pronto para falar de Jesus, até para quem me odeia. Isso é um sinal de cristianismo. Mas a história não para por aí, o verso 12, aquela conversa vai correndo, e agora nós temos de novo essa mulher na conversa com Jesus, dizendo assim, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Irmão, presta atenção nessa pergunta. Jesus está falando que é o Messias para aquela mulher, e ela está virando para ele perguntando assim, por acaso o senhor é maior que Jacó? Quem aqui é novo convertido? Alguns. Eu aposto que vocês nem sabem quem foi Jacó. E aquela mulher está virando e perguntando assim, por acaso o Senhor é maior que Jacó? Agora, irmãos, preste atenção nisso aqui. Como aquele povo se distanciou do povo de Jerusalém, aquele povo, eles só tiveram uma experiência bíblica até o 5º livro da Bíblia, que é Deuteronômio. Aquele povo só leu o Pentateuco, porque depois do Pentateuco, eles foram seguir o ritmo deles e Jerusalém foi seguir o ritmo dela. Olha aqui, os samaritanos, eles não conheciam os profetas maiores que falaram sobre a vinda de Jesus. Os samaritanos não conheciam os profetas menores que falavam sobre a vinda de Jesus. Eles não conheceram nem Davi, que foi o homem que foi profetizado que dele viria a linhagem do Salvador, que seria Jesus mais tarde. Aquela mulher, ela não conhecia a Bíblia profundamente, porque ela só teve uma experiência de ler os 5 primeiros livros da Bíblia. Os samaritanos, o ápice que eles conheciam era Jacó. Por quê? Porque a história bíblica dos livros de Deuteronômio param em Jacó. Para eles, Jacó era o homem supremo da história da Bíblia. Para eles, Jacó é que seria o grande salvador da humanidade. Irmão, a falta de experiência na palavra, a falta de conhecermos profundamente a palavra, nos impede de ver a verdade escancarada diante do nosso olhar. Você consegue perceber isso? Ela não consegue entender que Jesus é o Salvador porque ela nunca tinha lido na Bíblia as pistas de como reconhecer o Salvador. E sabe qual é o problema, meus irmãos? Quando eu não conheço profundamente a Bíblia, eu tenho que completar a Bíblia com a minha opinião. E aí ela faz a pergunta, na opinião dela, olha, por acaso você é maior do que Jacó, que é a pessoa mais top que eu conheço na Bíblia? Por acaso você é? Irmão, quando o legalismo nos pica, a gente fica raso de Bíblia e começa a completar a Bíblia com o que eu acho, o que eu penso ou com o que eu devo fazer. Você coloca a mão nas minhas palavras em nome de Jesus? Vai doer, mas vai ser para o seu bem. O que você pensa, o que você acha, a sua perspectiva de mundo não nos interessa, porque importa-nos mais obedecer o que a Bíblia diz e não a sua opinião. A sua opinião diante de Deus pouco importa. O que nos importa é o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu faço o que ela diz que eu. Se nós trocarmos a palavra de Deus pela nossa opinião, nós vamos começar a ter problema de legalismo. Se nós começarmos a substituir a santa e gloriosa palavra de Deus pela nossa opinião e pelos nossos próprios achismos, por aquilo que nós achamos que a igreja tem que fazer, daqui a pouco vai estar todo mundo com opiniões diferentes e ninguém vai estar concordando mais e pronto, está todo mundo morto na fé. Você consegue compreender o que eu estou falando nessa noite? Então, em nome de Jesus, nós não vamos andar mais pela nossa opinião, nós não vamos andar e fazer só o que nós pensamos superior e os outros como diz para nós fazermos, amém?
E aquela história vai correndo, e agora nós chegamos no versículo 20. E agora a pergunta daquela mulher é outra pergunta que ela faz. Olha só o que ela diz: os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus responde: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Irmãos, aqui há outra informação histórica que nos permite entender o que esse versículo está falando. Havia uma regra expressa na Bíblia que o local, que o cidadão israelense, que o local que o cidadão hebreu deveria tirar para orar ao Senhor era num templo, ou seja, num espaço de culto na cidade de Jerusalém. Só que Jerusalém, nessa divisão que eu falei aos irmãos, Jerusalém ficou com a tribo do sul e os samaritanos eram da tribo. E em nome dessa briga de povos irmãos, eles não queriam se submeter a ir a Jerusalém para orar. E então eles criam um novo templo em uma cidade chamada Gerizim, que era na tribo do norte. E agora, os cidadãos dessa tribo do norte, eles dizem que o lugar para adorar a Deus não é mais na tribo de Jerusalém, mas você deve adorar a Deus lá no Monte Gerizim, porque é lá no Monte Gerizim que se deve adorar. E os anos foram passando, o costume foi sendo gerado e agora os samaritanos brigavam. Por quê? Porque a tribo do norte dizia que o lugar de adoração era Gerizim e a tribo do sul dizia que o lugar de adoração era a tribo de Jerusalém. E aí aquela mulher pergunta: olha, eu já entendi que o Senhor é um profeta, que o Senhor é diferente e que o Senhor fala de Deus, mas aqui existe uma briga. Por quê? Porque nós temos o costume de adorar em Gerizim. Vocês, judeus, têm o costume de adorar em Jerusalém. E eu amo Jesus porque Jesus, ele vem com uma tramontina em cima daquela mulher. Mulher, cai na real. Está chegando a hora que não é para ficar brigando para ver se deve adorar a Deus, se é na Assembleia de Deus, ou se é no Bola de Neve, se é na Lagoinha, se é, sei lá, na Assembleia de Deus. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus! Jesus está ensinando para ela: olha, para de procurar a igreja certa, porque se na igreja que você está indo tem Jesus, é lá, que é a tua casa, lá é o teu lugar. Sirva a Deus lá. Mas o que esse texto me mostra? Outro fato do legalismo. Aquela mulher tinha dificuldade de olhar para Jesus e reconhecer nele o Salvador. Não era porque ela não estava agora não mais conseguindo enxergar Jesus, mas é porque ela tinha o costume de fazer uma coisa e se ela reconhecesse Jesus, ela ia ter que mudar o costume dela. O legalismo, essas regras que nós vamos criando na nossa própria cabeça, ela nos impede de ver que muitas vezes nós abrimos mão da nossa espiritualidade, da nossa experiência com Deus, em nome de costumes que nós mesmos criamos ou nós fomos criados. Tem muita gente que me conversa comigo e diz assim: eu amo a palavra de vocês crentes. Mas se eu chegar na minha família e dizer que eu me converti, eu vou ser expulso de casa, a minha família vai me odiar. E em nome disso, em nome de um costume de criação, a pessoa não se entrega a Cristo. Quantas vezes nós temos a experiência de conversar com irmãos e em nome do layout da nossa igreja, a pessoa me diz: olha, eu amo a sua igreja, mas a minha criação, o jeito que eu fui criado, não me permite servir a Deus com vocês. Porque a parede é assim, porque não sei o que é assim, porque o costume é assim, porque é assim, é assim, é assim, é assim. Irmãos, em nome de Jesus, coloca seu coração na palavra de Deus e começa a olhar se essas regras que você tanto está seguindo, que essas coisas que tanto têm endurecido o seu coração, se de verdade
essas coisas que você colocou como regras para você seguir, se de verdade elas foram só costumes que você foi implantando em você, ou se realmente eles estão na palavra de Deus. Porque muitas vezes, em nome de um costume, nós abrimos mão de algo que é super importante para as nossas vidas. Quem aqui é filho de crente? Nasceu crente? Eu tenho uma notícia para vocês, meus irmãos. Será que você é crente porque os seus pais te levaram para a igreja desde criança e você não conheceu outra experiência de fé? Ou será que foi você que entregou sua vida para Jesus? Porque se nós olharmos para nós e identificarmos que toda a nossa vida evangélica foi baseada em um costume ou em uma forma de criação, talvez no final desse culto você tenha que vir aqui à frente e entregar a sua vida para Jesus. Será que tudo isso que você está vivendo até hoje, você que às vezes nasceu em outra religião e veio para a religião evangélica, você enxergou Jesus, mas o tempo foi passando, você foi se tornando um legalista, você foi aprendendo os costumes de crente, a viver como crente, a falar como crente, mas o seu coração ainda não é um coração rendido à cristandade de Jesus. Porque se for, nessa noite nós precisamos voltar àquele primeiro amor, que não era só um costume de orar, costume de vir na igreja, costume de servir a Deus, costume de jejuar, costume. O Pai não quer costume, Ele quer uma experiência real e intensa diante dele. Quando aqueles homens no Velho Testamento, eles começam a fazer jejuns para chamar a atenção de Deus, a resposta deles através do profeta é o quê? Misericórdia quero e não. É por isso que Jesus, nesse texto, ele termina falando assim: está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós não estamos sendo chamados para viver um costume e um código de regras. Nós estamos sendo chamados todos os dias para adorar a Deus em espírito e em verdade. Se nessa noite nós olharmos para nós e não reconhecemos esse espírito e essa verdade, nós precisamos voltar a Cristo, porque algo está errado dentro de nós. Mas sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? O versículo 14. E o versículo 14 vai dizer assim: mas aquele... Aliás, vamos no 13. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, sabe o que eu identifiquei e por que eu quis pôr o nome dessa mensagem de dengue e legalismo matam? Porque as duas doenças são tão parecidas, mas tão parecidas, que quando eu escutava aquela explicação científica, aquela enfermeira, ela terminava dizendo assim: olha, a dengue não é uma doença que antibiótico cura, porque ela é um vírus, e vírus não se curam com antibióticos. E ela termina dizendo assim: a dengue, ela não é um remédio, não existe um remédio que você vai tomar e vai ficar curado, mas a única coisa que nós sabemos como técnicos, a única experiência que temos como membros da OMS e que nós sabemos que é uma certeza para uma pessoa ela não morrer e uma pessoa para ela ficar bem e ser curada da dengue, o que ela precisa mesmo é estar super hidratada. Ela estar super hidratada, bebendo muita água, muito soro, estando cheia de líquido, para o quê? Para que a dengue não a mate. E aí eu lembrei dessa história, porque não existe nada que cure o legalismo quando ele entra dentro do nosso coração. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Nenhum de nós pode dizer
que nunca vai ser picado por esse bichinho. Eu ouso dizer que pelo menos uma vez na vida, em algum momento, a gente vai ser um pouquinho legalista, além do que a gente deveria ser. Mas o que esse texto está dizendo é que assim como uma dengue é curada com água, a única coisa que cura o legalismo é beber da fonte da água da vida. Quando Jesus chega, as nossas regras elas caem por terra. Quando Jesus chega, os nossos achismos eles caem por terra. Quando Jesus chega, a nossa falta de experiência, a nossa falta de maturidade, ela cai por terra. Quando Jesus chega diante de nós, os nossos costumes, a nossa experiência de mundo, ela cai diante dele. Porque a verdadeira fonte da água da vida, ela hidrata a nossa alma, o nosso espírito, a ponto de curar todas as doenças que nós vamos trazendo dentro de nós. Eu quero te convidar para se colocar de pé em nome de Jesus. E eu gostaria de orar por você. Talvez você está aqui nessa noite, meu irmão. E talvez você olhe para você e diga, olha, nessa noite eu sou o legalista. Nessa noite fui eu que criei para mim regras, fui eu que coloquei em mim motivos demais para eu não render a minha vida a Cristo, ou talvez eu mesmo criei um mundo e um código de ética que nem mesmo eu sou capaz de cumprir. Nessa noite a fonte da água da vida está aqui. Nessa noite o Espírito Santo está aqui nos nossos corações. Nessa noite a presença de Jesus, ela nos move em direção ao propósito da sua boa vontade. Senhor, nessa noite nós oramos. Senhor, nessa noite nós buscamos a Ti, Pai. Nessa noite nós pedimos a Ti, Jesus. Que, Senhor, aquilo que se tornou uma fonte de legalismo em nós, que isso venha a ser curado de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, para que, Senhor, as raízes do nosso coração estejam plantadas no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo nos envolva, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, para que, Senhor, se até aqui a nossa experiência tem valido mais que a Bíblia, nós oramos para que isso seja quebrado nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, para que, Senhor, se até aqui a nossa opinião tem valido mais do que a palavra de Deus e os seus ensinamentos, que isso seja quebrado em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que se as nossas regras e os nossos costumes até agora, Pai, eles têm valido mais do que a Bíblia, que em nome de Jesus, isso seja quebrado nos nossos corações. E Pai, nós oramos, Senhor, nós nos entregamos diante das Suas mãos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus que a fonte da água da vida nos encontre nessa noite, que, Senhor, o Teu rio flua dentro de nós, que a Tua graça flua dentro de nós e que, Pai, o Teu Espírito Santo nos alcance nessa noite. Nós oramos e bendizemos a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor.